Vamos imaginar uma busca imperial, daquelas de alto risco. Só que no centro de tudo não tem tesouro nem arma, mas um único documento. Um pergaminho perdido que tinha o poder de decidir o destino de todo um povo e do seu lugar mais sagrado. Parem para pensar. O que levaria um dos homens mais poderosos do mundo, o rei Dario da Pérsia, a virar o império de cabeça para baixo por um único pedaço de papel? A resposta, por incrível que pareça, começa com uma disputa sobre uma obra parada numa província bem distante. Então, a história toda começa quando o rei Dário manda dar uma geral nos arquivos reais da Babilônia. É que os governadores locais tinham questionado se a reconstrução de um templo em Jerusalém era legal. E o rei, claro, precisava de uma resposta definitiva. A ordem foi bem clara: achem a prova. E aqui a coisa vira uma verdadeira caça ao tesouro. Porque o documento que eles precisavam não estava onde todo mundo esperava, lá nos arquivos principais da Babilônia. Não, ele foi encontrado bem longe, em Ecbátana, que era tipo uma capital de Virão. Imaginem só a persistência dessa galera. Eles reviraram cada canto do império até que, finalmente, acharam o que tanto procuravam. E esse rolo, esse não era um documento qualquer, era a chave que destravava a situação inteira. Era um pedaço da história que tinha sido esquecido, mas que, uma vez ser descoberto, tinha um poder gigantesco para mudar o presente. E aqui está a parte crucial, a prova definitiva. Era um decreto do rei anterior, Ciro o Grande. A ordem era bem específica. O templo em Jerusalém devia ser reconstruído. Com isso em mãos, não tinha mais como questionar a legalidade do projeto. Fim de papo. Agora, o mais interessante aqui são os detalhes. O Ciro não só autorizou a obra, ele financiou. E generosamente. Ele estipulou as dimensões, os materiais e mandou a conta toda para o Tesouro Real. E mais, ele até ordenou que devolvessem os tesouros sagrados que tinham sido saqueados. Ou seja, esse projeto tinha apoio total do Império desde o início. Com a prova em mãos, o rei Dario não se contenta em só reafirmar o decreto antigo. Não, ele vai além. Ele baixa uma nova ordem, uma ordem poderosa, blindada, feita para esmagar qualquer oposição de uma vez por todas. Ok, vamos analisar isso aqui. A ordem do Dário é uma verdadeira aula de gestão imperial. Primeiro passo, ele diz para os oficiais locais: fiquem longe, fim da interferência. Passo 2, ele não só aprova o financiamento, como manda pagar com os impostos da própria região. Isso garante um fluxo de dinheiro constante. Passo 3, ele vai mais longe ainda e manda fornecer tudo para os rituais diários. Passo 4, e essa é a jogada de mestre, ele pede algo em troca: orações pela vida dele e dos filhos. E por último, um aviso bem brutal para garantir que ninguém ouse desobedecer. Mas por que tanta generosidade? Aqui está a genialidade da estratégia do Dário. Não era só sobre religião, era sobre poder. Ao financiar o culto local, ele comprava lealdade. As orações pelo rei se tornavam um ato de aliança política, um juramento diário que fortalecia seu governo e trazia estabilidade para o gigantesco Império Persa. E para não restar a menor dúvida de que ele estava falando sério, a punição para quem desobedecesse era brutal e bem explícita. A mensagem era cristalina. A palavra do rei era lei absoluta. Desafiar essa palavra significava destruição total. Não tinha margem para interpretação. Com o apoio total do Império e a ameaça de uma punição terrível pairando no ar, a oposição local sumiu. Os oficiais que antes barravam o projeto agora faziam de tudo para acelerar. A construção, que ficou parada por anos, de repente começou a avançar a passos largos. O que essa linha do tempo mostra é uma verdadeira jornada, que durou décadas. Começou com a visão do Ciro, foi quase destruída por anos de oposição, ganhou um novo fôlego com a inspiração dos profetas Ageu e Zacarias e, finalmente, foi concluída sob a proteção de ferro do Dario. Isso não foi só uma construção, foi uma saga de resiliência. Com o templo finalmente de pé, o foco muda. Sai a construção e entra a celebração. E o que veio a seguir foi uma verdadeira explosão de alegria, um momento profundo de renovação cultural e espiritual para aquela comunidade. A escala da festa foi monumental. Para começar, 100 novilhos foram oferecidos na dedicação. Aí, somaram-se a eles 200 carneiros. E para a gente ter uma ideia da dimensão da coisa, mais 400 cordeiros. Centenas de animais dedicados num único evento. Um símbolo muito poderoso de gratidão e de um novo começo.
Essa tabela resume bem, mas reparem no último item: 12 bodes, um para cada tribo de Israel. Isso é muito simbólico. A dedicação do templo não era só sobre um prédio, era sobre a reunificação e a purificação de uma nação inteira. E o grande momento de tudo isso foi restabelecer por completo a vida religiosa. Com o templo funcionando, eles puderam celebrar a Páscoa, a festa mais importante deles, pela primeira vez em muito tempo naquele lugar sagrado. O ciclo de exílio e perda estava finalmente se fechando. E isso tudo nos leva a uma questão final. O que essa história nos mostra é que, às vezes, um edifício é muito mais do que só um edifício. O Templo de Jerusalém era o ponto de encontro entre o poder de um império, a fé de um povo e a resiliência de uma comunidade. Fica aí o lembrete. Às vezes, a coisa mais duradoura que se constrói com pedra e madeira é, na verdade, a própria esperança.